E aí pessoal, tudo bem com vocês? Qual será a quantidade máxima de módulos fotovoltaicos que podemos ter em apenas uma string na entrada de um inversor? Então, se você não sabe como dimensionar a quantidade de módulos em uma string, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes pessoal, se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Renato e se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal também para acompanhar o nosso conteúdo. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês serem notificados quando a gente postar vídeos novos. Pessoal, em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que também são conhecidos como on-grid ou grid-tie, os módulos fotovoltaicos eles são conectados em série para formar uma string. Inclusive, se você não sabe o que é uma string em um sistema fotovoltaico, tem um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes o que é uma string em um sistema fotovoltaico. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês assistirem também. Agora surge essa dúvida. Quantos módulos fotovoltaicos eu posso conectar em série em uma string? Ou será que não há um limite para essa ligação? Pessoal, existe sim um limite. Inclusive, existe um limite máximo de módulos fotovoltaicos na string e também existe um limite mínimo de módulos nessa string. E o que vai definir essas quantidades máximas e mínimas de módulos fotovoltaicos na string será a entrada do inversor. Por isso, pessoal, devemos saber exatamente qual é o modelo do inversor solar que iremos utilizar nesse sistema. Para o nosso exemplo, vamos utilizar um inversor da Fronius de 3 kW. Pessoal, reparem nos dados técnicos desse inversor que teremos algumas informações, como a quantidade de entradas MPPT, a corrente máxima de entrada, a faixa de tensão de entrada e a faixa de tensão MPPT, por exemplo. E basicamente, os dados mais importantes para definir a quantidade de módulos por string que entrará nesse inversor será a alimentação da tensão inicial de 80 volts e a máxima tensão em MPPT, que será 800 volts. Apesar do inversor suportar uma tensão maior de entrada de 1000 volts, como mostra na informação da faixa de tensão de entrada, 800 volts será a maior tensão na faixa de máxima potência, que é em MPPT. Inclusive, pessoal, reparem que o próprio fabricante informa que a faixa de tensão utilizável é de 80 até 800 volts. Pessoal, essa tensão mínima de 80 volts é para o inversor iniciar o seu funcionamento. Abaixo desse valor, mesmo que as placas estejam gerando energia, o inversor não irá fazer a conversão de tensão contínua para tensão alternada. Já acima de 1000 volts, o inversor ele poderá ser danificado. Por isso devemos dimensionar a string dentro dessa faixa de tensão. E para fazer esse dimensionamento, devemos saber também qual o modelo do módulo fotovoltaico que iremos utilizar no sistema. E para o nosso exemplo, vamos considerar um modelo da Canadian Solar de 360 watts pico. O primeiro dado que precisaremos saber é a tensão em circuito aberto desse módulo, que é indicado pela sigla VOC. Iremos utilizar esse dado para calcular a quantidade máxima de módulos por string. Isso porque, pessoal, essa é a maior tensão que o módulo poderá fornecer. Mas, pessoal, tem um detalhe importante. Esse valor é para as condições de Standard Test Condition, que é uma condição de laboratório, com temperatura da célula em 25 graus Celsius. Importante dizer que essa temperatura na célula não é a temperatura ambiente. Para ter uma ideia, nessa condição de laboratório, para a temperatura na célula ficar em 25 graus Celsius, a temperatura ambiente deve ficar próximo de 0 graus Celsius. Já em uma situação real, essa temperatura será diferente. Outro detalhe é que as células fotovoltaicas possuem uma característica que quanto maior a temperatura, menor será a tensão de circuito aberto. Nesse caso, devemos corrigir esse valor para a menor temperatura encontrada na região da instalação. Vamos considerar que esse módulo será instalado na cidade de São Paulo, e para isso devemos considerar a menor temperatura registrada nessa região. E tomando como referência o ano de 2020, a menor temperatura registrada foi de 8 graus Celsius. Agora, pessoal, reparem que para uma temperatura ambiente de 8 graus Celsius,
a temperatura na célula fotovoltaica será de 33 graus Celsius, já que será a soma de 8 mais 25. E lembra que eu comentei que quanto maior a temperatura na célula, menor será a tensão de circuito aberto? Então, pessoal, devemos corrigir esse valor. E se olharmos os dados técnicos do módulo fotovoltaico, podemos ver que a tensão de circuito aberto diminui 0,28% para cada grau Celsius que aumentar. Assim, se usarmos essa equação, a tensão de circuito aberto, que será 47 volts, em uma condição de laboratório, se multiplicarmos por 1, somado ao coeficiente de variação de VOC, que é menos 0,28%, multiplicado pela mínima temperatura ambiente, que é 8 graus Celsius, teremos uma tensão de circuito aberto corrigida de 45,94 volts. Agora sim, pessoal, podemos calcular a quantidade máxima de módulos por string para esse inversor. Devemos dividir a máxima tensão em MPPT, que será 800 volts, pela tensão de circuito aberto corrigida, que será 45,94 volts. Teremos uma quantidade de 17,4. Pessoal, sempre que esse valor der quebrado, devemos sempre arredondar para baixo. Assim podemos considerar no máximo 17 módulos fotovoltaicos nessa string. E para saber a quantidade mínima de módulos nessa string, como já temos calculado a tensão de circuito aberto corrigida, vamos dividir a tensão mínima para o inversor entrar em funcionamento, que é de 80 volts, pela tensão de circuito aberto corrigida. Assim, nesse cálculo, pessoal, teremos um valor de 1,74. E nesse caso, sempre que o valor der quebrado, vamos arredondar esse valor para cima. Então, pessoal, devemos considerar no mínimo 2 módulos fotovoltaicos nessa string. Então, no geral, pessoal, essa string ela terá no mínimo 2 módulos fotovoltaicos e no máximo 17 módulos fotovoltaicos para conectar na entrada desse inversor. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como fazer o dimensionamento da quantidade mínima e máxima de módulos fotovoltaicos de uma string. Deixa nos comentários dúvidas ou sugestões que vocês tenham também. Se você gostou do que foi passado no vídeo, deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para acompanhar o nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.